Então, muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Desde já, então, agradeço a presença do Rafael Bali, que mais uma vez aí se dispôs a colaborar, a contribuir com o colegiado, agora trazendo informações sobre esse edital, o FAC Mobilidade, que, pelo que a gente tem visto, é um edital que traz boas oportunidades aqui para os nossos músicos. Então, é importante a gente fazer essa reunião e poder também divulgar essa reunião e para poder também levar as informações para nossos pares aí, cada um nas suas regiões, para que cada um aí possa poder se afirmar cada vez mais no mercado. Então, desde já eu vou passar a palavra para o Bali, para ele, então, nos falar aí sobre, expor e sobre esse edital, para a gente poder conversar sobre ele. Tá com a palavra, Bali. Bom, a gente que agradece a mobilização de vocês, importante, de fato, bem como o Cássio falou, né, Adri, a gente compreendeu esse edital, pensando aí, é uma demanda histórica, né, a gente há bastante tempo falava da possibilidade de mobilidade, ó. Há bastante tempo a gente estuda outros editais, outras alternativas, o que tem no cenário nacional. Há pouco tempo a gente teve um marco do fomento, que trouxe o instrumento da Bolsa. Ele resolve bastante, ele cria uma possibilidade muito mais eficiente para a gente ter a mobilidade. Então, já trazendo uns pontos de partida para o nosso edital, né? Inclusive, pelo que a gente está levantando, é o primeiro estado a ter um edital de mobilidade utilizando a Bolsa Cultural, né? Que vai simplificar a repasse, que vai direto para a conta da pessoa, né? Do grupo que está fazendo a viagem, né? Não requer esse rastreio financeiro de comprovações, né? Vai culminar lá no relatório do bolsista, né? Então, eu acho que trazendo já um aspecto técnico importante que nos deu a possibilidade de colocar esse edital na rua. Outra situação é o nosso contexto de recursos que a gente está investindo, que não é pouca coisa, felizmente crescemos bastante nos últimos anos, né? A lei de incentivo dobrou, a FAC quadruplicou, então a gente saiu do ano que o FAC era a prioridade para os municípios e entrou no ano que o FAC é prioridade para o audiovisual. Isso também é novo, então foi uma definição para que a gente consiga se organizar e consiga atender as diferentes necessidades a partir das diferentes fontes de recursos. Tanto que no ciclo 2 da PNAD lá não tem audiovisual, a gente está rodando. Ciclo 2 da PNAD, como pactuado com os municípios, nosso foco é termo de execução cultural. Não tem bolsa lá, né? Não tem prêmio, isso a gente deu preferência para os municípios. Então, o FAC, né, a partir da possibilidade de recursos que a gente tinha, a gente conseguiu alocar, então, esses 6 milhões para bolsa e mais 3 milhões para premiação do Carnaval, né, além do que já estava previsto, então, para audiovisual e outras iniciativas. Bom, tendo como ponto de partida um edital de mobilidade, a gente precisa entender que tipo de mobilidade é que a gente quer viabilizar. A maior inspiração nossa, assim, em termos de outros editais que tem na rua, foi o da Funarte, né, Igor? Fechou recentemente, fechou dia 27. Então, foi o edital deles que também já incorporou a Bolsa, né, começaram a utilizar a Bolsa no edital. Eles priorizaram o deslocamento internacional, 2 milhões para o país inteiro, a gente está com 6 milhões só para o Rio Grande do Sul, com foco nas artes, né, por ter outras ações complementares. Aqui, como no estado a gente só vai ter uma ação para audiovisual pensada especificamente para algum tipo de mobilidade, para os outros setores, né, estavam todos descobertos, então a gente ampliou. A partir desse conceito de mobilidade artística para música, circo, teatro, né, a gente ampliou. Então, nosso edital, né, buscou fazer esse exercício de abrir para as diferentes possibilidades, né, de intercâmbio, de residências, né, os diferentes agentes culturais, técnicos, enfim, profissionais. Então, o edital, a gente buscou abrir bastante até para sentir a demanda. Primeira vez que a gente tem esse edital, contexto que a gente tem esse ano, né, ano de eleição de Copa, enfim, né, tem nosso período eleitoral, tem uma série de restrições, então também isso nos reforçou a ideia de colocar todo esse recurso agora já nesse edital em fluxo ordinário, ter um período de início e de fim de inscrição, para que a gente consiga entender a demanda, entender gargalos que vocês devem estar sentindo melhor isso do que a gente, né, gargalo dessa conexão com esses eventos nacionais e internacionais, em que medida já temos essa abertura, né, do setor. Alguns vão ter mais facilidade, outros mais dificuldade, outros vão ser incentivados pelo edital a buscar essas possibilidades, né?
Outros não, já estavam com isso na sua agenda, digamos, já tem contrato firmado com festivais fora do estado. Então é legal também, né? Eu acho que o resultado do edital ele vai além do repasse do recurso, vai trazer uma luz, né? Uma clareza para a gente, informações sobre essa possibilidade de circulação da cena cultural. E, por outro lado, a gente sabe, e daí cresceu muito nos últimos anos, né? A gente saiu de 6 mil produtores cadastrados aqui para 16 mil, né? A ciclo da PNAB com mais de 3 mil inscritos, né? Então, a capacidade de demanda organizada, a gente sabe que existe, né? Talvez vai esbarrar muito mais aí nesse gargalo, porque a parte burocrática, né, Bruno, ela é simplificada. Por mais que a gente chame de projeto, não tem gasto. É quem vai para onde, né? Que evento que é esse, que instituição que organiza e quem que tá indo, basicamente é isso. Então, acho que a gente cria um mecanismo que tem muita capacidade de atender diretamente artistas sem essa necessidade da produção cultural, porque não tem um projeto, né? Não tem uma gestão de um projeto, apesar de, claro, ter uma gestão financeira desse recurso e ter a necessidade de comprovar esse deslocamento. Então, em linhas gerais, né, Igor, acho que eram informações importantes, assim, para resumir um pouco como a gente chegou no edital e como ele está posto. E agora, como a gente está avaliando nesse prazo final, já temos a procura tem aumentado, os e-mails, ligação para a equipe, né, reforço, a gente está disponível e está com vocês hoje, é legal também para compartilhar percepções que vocês têm aí sobre esse formato que está previsto no edital. Isso. Bruno levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Sim, não, primeiro eu queria agradecer aí a participação dos colegas aí do Fomento, aí da Adri e tal. Eu queria trazer um testemunho que já desde quando eu era conselheiro, isso já deve fazer quase uns 2 anos, né, se falava da necessidade desse edital. Acho que até lembro algumas reuniões com a Adri, foi na Comissão da Música, não lembro, alguma coisa assim. E realmente é uma demanda, assim, que dos pares que eu circulo é algo bem pertinente, assim. O que eu queria trazer para vocês, assim, eu vejo que o Rafael tem essa preocupação, né, como diretor do Fomento, com a questão da demanda, né, de realmente ser eficaz. Eu queria só trazer também que se no caso esse edital não for tão eficaz quanto, ou ter tanta demanda quanto se pensa, eu quero trazer o detalhe que a gente está num ano de guerra, né? Eu acho que isso é bem pertinente para a gente trazer aqui, que é um ano que, enfim, ninguém consegue prever isso, né? Então, a gente tem que ter noção que daqui a pouco, sei lá, alguém que no ano passado, retrasado, fosse ir para uma região específica, esse ano já não vai fazer mais. Então, assim, é um detalhe que a gente coloca na equação, né, que a gente estar ciente disso também, né? Em todo caso, eu acho bem importante, assim, esse edital, e só queria trazer esse relato, assim, para fazer um contraponto de medida, né, daqui a pouco, para a gente ter isso em mente também. E fazer uma pergunta, eu não sei se eu estou errado, mas a questão da instrução normativa, ela não permite mais que um proponente seja contemplado em mais de um edital, tô correto? Isso influencia nesse também? Eu posso ter lido outra normativa de outro lugar, desculpa, tá? Só para... É muita operação com muita regra específica de cada operação, né? Mas vamos lá, por exemplo, na PNAB a gente tem uma regra muito clara, é um projeto por proponente que pode concorrer na admissibilidade, a gente até, digamos, limpou, né, para que agora nas comissões de seleção só estejam sendo avaliados um projeto por proponente. Quem ganhar vai ter o projeto contemplado. LIC é outra regra, né? Ali que cada edital, inclusive, tem alguma regra mais específica, porque a normativa também não tem vedação. Então, os editais que vão trazer, o edital que está aberto, por exemplo, permite 3 projetos por proponente por linha. Tem 2 linhas, né? Porque é outra característica de demanda, né? E nenhuma relação direta aqui com o FAC Mobilidade, tá? Eu acho que a pergunta do Bruno é importante para a gente trazer informação. Olha, contemplou no PNAB, na LIC, não tem uma relação nenhuma com vedação no FAC Mobilidade. Desculpa, acabei fazendo confusão, acho que... Não, mas é boa pergunta, até para a gente botar no site, ó, não tem qualquer interferência, né? Pode estar contemplado, logicamente, não é a mesma ação, né? Não vai estar contemplado na PNAB com projeto para circulação nacional, inclusive o que tem muito pouco, né? Por isso essa mobilidade é tão importante, tem muito pouco nos projetos mobilidade, né, nacional e internacional, na LIC menos ainda. Então, objetos diferentes, sem problema nenhum.
Alguém para fazer mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Bom, enquanto isso, então, eu vou fazer uma pergunta de quem ainda não conseguiu ler o edital, tá? Então, que assim, vamos, tá, o proponente, ele é contemplado, ele deu a destinação necessária da Bolsa, né, de acordo com a necessidade dele, e após isso, como é que ele comprova, o que é a prestação de contas, como que fica isso depois? Relatório de bolsista, simples. Vou dar um exemplo. Ontem, um artista ali que a gente estava vendo, né, Igor? Tem um contrato com um show lá em Santa Catarina. Vai se inscrever. Tem uma instituição organizadora, tem outro evento. A instituição organizadora não é público, tá? Só tem essa vedação, né? Não é um evento de prefeitura, né? Então, ok. A gente vai, depois do resultado, depositar essa conta na conta bancária, não é uma conta específica de projeto, na conta bancária desse grupo artístico. Consequentemente, antes mesmo até do depósito, daqui a pouco já está sendo comprado, né, no cartão de crédito a passagem, ou vai ser um ônibus, vão ir de ônibus até lá. Então, a aplicação não tem uma relação direta, né? Ou seja, entra no recurso, ele vai poder tanto se ressarcir, quanto pagar todas as despesas que sejam necessárias para hospedagem, alimentação, né, e transporte. Pode sobrar ou pode faltar, né? Sendo bem prático. É isso aí, pode sobrar ou pode faltar. O nosso desafio da Bolsa, inclusive, é definir um valor que seja bem razoável, pensando nos deslocamentos nacionais, né? 8 mil por pessoa, né? Bem razoável de cobrir essas despesas, vai depender do tempo que vai ficar, né? E, eventualmente, pode faltar. Tanto que tem a possibilidade, a gente vai ter certamente, né, Igor, grupos de mais de 10 pessoas, porque a gente vai no limite de 80 mil. Um grupo de 20 pessoas, um grupo folclórico, de repente, né, vai fazer uma viagem longa, tem 20, 30 pessoas, bom, pode buscar até 80 mil, e esse valor pode ser utilizado para viabilizar, né, de forma compartilhada, o deslocamento de todas essas outras pessoas, né, e, né, provavelmente cobrem com mais recursos para concluir, né, para conseguir atingir o objetivo de chegar lá o grupo inteiro, se apresentar, enfim. Então tem essa facilidade, Cássio, não tem uma planilha de custos, não tem uma execução financeira, tem uma estimativa de valor que é feita pela gente, a partir do cálculo da bolsa, valor unitário, ele não muda, né? Então é ele que vai ser repassado a partir da bolsa individual, 8 mil, né? Ou de um grupo artístico que tenha mais integrantes, então daí o edital coloca, né? Não pode ser microempreendedor individual, não pode ser empresa individual. Qualquer outro CNPJ pode ser de um grupo artístico que elenque mais integrantes para poder levar, né, mais pessoas, né, sendo que até 10 pessoas a gente remunera, então chegando a 80 mil. Mário? Só complementando o que o Rafael falou, e acho que até a Lúcia postou ali no chat, o documento principal, assim, para participação, né, e é um documento que vai ser necessário quando for apresentar a inscrição junto com o formulário, vai ser a carta convite ou um instrumento com gênero de seleção. A gente até recebeu recentemente ali, por exemplo, o Rio to See, né, que pode ter essa possibilidade de participantes, né, nesse evento. Lá é uma inscrição que se faz, né, inclusive mediante pagamento. Esse vai ser um formato também aceito, né? Então, essa anuência que ela está comentando é um convite da instituição organizadora, né? E aí, ali no edital, a gente coloca que tem alguns elementos que tem que constar, como o período que vai acontecer, né? Os integrantes que vão participar, inclusive, né, no caso de grupo, né, quando for essa bolsa coletiva com mais de um participante, tem que constar no nome de quem vai se inscrever no projeto, né? O grupo que tem o cadastro conosco aqui, né, no Cadastro Estadual de Produtor Cultural, o convite vai ter que estar no nome desse grupo e também vai ter que constar os integrantes, né, que vão participar junto para que a gente possa contabilizar a bolsa. Então, essa anuência ali é essa carta convite, um documento de seleção que tem que ser apresentado junto à inscrição do projeto. Mário? Uma pergunta sobre o que o Bali falou antes. Eu também não li o edital, assim, estou assim, aprendendo aqui. Tu falou que não poderia ser um convite, vamos dizer, de um ente público de outros estados. Mas quando é um ente público de um outro país que organiza um evento, como é que funciona? Não também? Também não. Também não. A gente optou em fazer essa mobilidade pensando na cena cultural, no mercado, como é que ele se organiza, até porque muitas vezes esses eventos, isso também partiu de uma conversa que a gente teve com o próprio Ministério, né, Igor? Falando de convites de embaixada, já são processos que envolvem outros recursos públicos, daqui a pouco tem alguma, né, correlação, alguma vedação, alguma restrição, ou justamente ali já existe o interesse público envolvido, então a gente está buscando trazer o fomento público
para onde não existe isso, né? Independente de, ou não desses eventos, inclusive, terem apoio público, ou seja, o evento, né? E vários vão ser assim, né? Pensa na nossa rede de festival, né? Quantos festivais que a gente tem que tem um financiamento público? Bom, eles seriam beneficiados, né? No caso contrário, nos outros estados, recebendo os artistas daqui, né? É que muitos dos festivais internacionais, vamos dizer, de folclore, que tu citou agora, são organizados por entes públicos do seu local, assim, né? Eu já participei de alguns, assim, e geralmente tem a ajuda do poder público do seu país, no caso, né? Então, fica bem restrito, assim, né? Não podendo... Ajuda é possível, a gente vai ter que identificar justamente isso, né? Instituição organizadora, se for uma entidade privada, não é problema algum ter apoio do poder público. Mas quem vai dar a carta, né, de acordo com esse edital, não vai ser o poder público. Essa é a restrição, né? Uma prefeitura, né, um governo dando uma carta convidando um determinado artista. Não. O governo apoiando o evento, e o evento tendo uma instituição organizadora, né, e convidando esse artista, né? E a gente sabe que a personalização dos festivais, pegando pelo menos a cena nossa aqui do Rio Grande do Sul, né, tem apoio público, mas tem as entidades, né, que fazem essa gestão. Então, imagino que possa não ser uma restrição tão grande. Annelise? Oi, bom dia. Minha pergunta é com relação a essa questão da participação do CNPJ, e aí eu queria dar um exemplo. Tem um músico, ele é um músico solo, ele tem uma carreira solo, e ele participa de festivais, e quando ele vai para o festival, ele monta a banda, né, conforme, bem corriqueiro, né, conforme a disponibilidade dos músicos. Ele não consegue entrar como coletivo, porque não é um grupo, né? Ele não tem um grupo fixo. E não consegue participar desse festival, nesse edital, porque, na verdade, ele teria que fazer a inscrição individual dele. Ele não leva a banda. Isso é até uma questão, né, que a gente está avaliando. Vamos pegar. Ontem a gente, por exemplo, teve um caso, né? Um artista, ele é MEI, e ele tem uma banda. Mas ele tem um contrato, tem um valor, vai lá se apresentar. Ele poderia ir lá se apresentar ou ir lá se apresentar buscando uma bolsa do Estado. Mas ele teria a restrição de conseguir o valor de uma bolsa individual. Já ajuda, né? Melhor com uma bolsa do que não ter nenhuma, né? Então a gente tem essa questão, né? Daí, se o CNPJ não for MEI, empresa individual, aí sim ele estaria liberado. Que é justamente esse exercício também, né? De valorizar aqueles mais estruturados, afinal de contas são aqueles que vão estar representando o Estado, esse processo que a gente está fazendo, né, e conseguir dar uma vantagem até para aqueles que já têm essa estruturação. Um parênteses, né, o que a gente está reavaliando, né, e a Adri está aqui porque a gente já conversou sobre isso, o Igor, é de repente a figura do empreendedor individual. Essa a gente já teve demandas até da área da música, né, então a gente está avaliando para o empreendedor individual, eventualmente, né, como a gente ainda está em fase de inscrição, tem até alguma possibilidade de alguma ampliação de prazo de inscrição, né? O edital é novo, e a gente está avaliando, então, que seria um atendimento pontual disso que tu traz, Anny, né? Seria, então, um músico individual que é empresário individual, esse sim passar a poder ter uma bolsa coletiva, então teria mais gente que poderia levar, né, integrantes de banda. Eu acho que para a área da música pode ser uma trava, assim, que amplia bastante a possibilidade de recebimento. E outro ponto de dúvida que também tem discutido, né, na esteira do que o Rafa estava falando aí, é que, às vezes, as pessoas que têm entrado em contato conosco têm confundido que, vamos supor, né, tem uma empresa, uma limitada, os participantes, né, desse grupo não precisam ser sócios da empresa, não precisam ter um contrato CLT com essa empresa para poder entrar como integrante numa bolsa coletiva, né? A gente não está pedindo esse grau de formalização, né? Até porque nem existe, né? Tem grupos que, enfim, contratam, né, outros instrumentistas, outras pessoas, né, para participar eventualmente. Aí isso também vai acabar sendo avaliado na hora dos critérios de seleção, né? Lá a gente traz a trajetória, vai ter o portfólio do grupo, então isso vai ser importante, né? O quão consolidado é esse grupo, né? Então a gente não vai restringir ali, né? Isso tão rígido assim, né? na inscrição, vai acabar indo para a parte da seleção, mas não tem essa necessidade, né? As pessoas não precisam estar todos formalizados no mesmo CNPJ para poder participar como bolsa coletiva. Luci?
Pessoal, não, eu já me respondeu ali, era aquela questão das anuências ali, já foi respondido, obrigada, viu? E até, Kelly, deixa eu só pegar o gancho na pergunta da Lúcia, que é importante, por exemplo, o que precisa é uma anuência, inclusive um evento, mas não impede, por exemplo, que a partir da saída da pessoa, sei lá, um evento lá em São Paulo, ela aproveite que está lá e consiga conexão em outros festivais e faça uma circulação, né? Mas para fins da Bolsa, é um evento, uma carta, é isso que vai ser avaliado, isso tem que ser cumprido, e daí a janela de execução ela é bem flexível, né? Então pode possibilitar outros deslocamentos, né? Daqui a pouco, a partir daquela própria participação naquele festival, pode surgir outra oportunidade, né? Então, nesse aspecto é muito menos amarrado que um projeto, né? E daí, voltando a essa questão do proponente, a única coisa que é preciso deixar claro é que o mesmo proponente para a gente tem que ser o concorrente. Então, aqui a gente não tem aquela figura do produtor, do intermediário que vai fazer a ponte. Então, aqui é sempre essa relação direta. Por isso que a gente, quando entra nessas restrições, né, embora o que o Igor trouxe é fundamental, né, não vão ser contratados CLT, não vão estar lá sócios, não é isso aí necessariamente, né, mas a formalização do proponente, porque é ele que está sendo convidado e ele que vai receber o recurso. Kelly? Bom, pessoal, eu estive no fórum também e no final, no último dia, eu até procurei a Adriana, procurei o Rafael, queria cumprimentá-los e não encontrei mais vocês. Mas aí eu encontrei a Juliana, inclusive foi através da Adriana e da Juliana que eu conheci o colegiado num fórum que elas realizaram aqui na cidade de Lajeado, né, na região aqui onde eu moro, né, e aí a Juliana comentou comigo que eu, enquanto artista, né, que esse edital, né, poderia ser para mim. Então eu tenho algumas dúvidas, algumas delas talvez já foram sanadas aí com a pergunta da Nelise, que foi o que a Ju também me falou. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, uma banda que é um tributo a Amy Winehouse, que tem integrantes 8 pessoas. E eu tenho mais 2, 3 pessoas da equipe, produtor, talvez técnico de som, alguma coisa assim que eu gostaria de levá-los, né? Então, a primeira pergunta é essa, se não tem problema sobre isso, eu poderia levar essa parte da equipe que não são integrantes da banda dentro daquele valor ali que tem. Daí, eu imagino que é algo que eu tenha que pagar. E é isso, é 80 mil que é o teto, né? Tá? E aí, só que a questão é, eu não tenho ainda cadastro como produtora cultural no site do Procultura, eu tenho um MEI, então, geralmente, as apresentações da minha banda, eu emito uma nota fiscal a partir do meu MEI, né? Então, a primeira questão é, eu não conseguiria me inscrever agora porque eu não tenho cadastro como produtora cultural, é isso? O cadastro pode ser feito, leva poucos dias, né? Então, é aquele número que eu dei, a gente tinha 6 mil, agora está com 16 mil, mas é relativamente rápido, é 3 documentos, né? Mas tu, na condição de MEI, daí a gente volta naquele ponto, né? A gente está até reavaliando empresário individual, mas MEI é bolsa individual. Tá. Então, tu não teria essa possibilidade, se a banda ainda está estruturada, né? Tendo uma MEI como frente para emitir nota, entendi, ela ainda não teria o direito nesse edital de pedir 80. Poderia entendi, pedir 8 e poderia levar a banda, mas daí o limite fica de bolsa individual, né? Tá, ok. E o que eu queria perguntar também é, esse edital, pelo que eu entendi que a Adriana falou na outra reunião do colegiado, ele é contínuo, ele vai abrir ainda este ano? Não, ele é fluxo ordinário. A gente botou, digamos, todas as fichas à disposição, né? 6 milhões no fluxo ordinário. Vai receber, vamos sentir a demanda, né? Tendo demanda suficiente para consumir o recurso, está resolvido. A gente vai pagar porque são eventos que vão acontecer segundo semestre desse ano, primeiro do ano que vem. O desafio do fluxo contínuo, sabe? Naquela lógica de anos atrás, que a gente tinha pouco demanda, poderia funcionar. Mas vou pegar o exemplo do Espírito Santo. Tá, vamos abrir fluxo contínuo. Quanto que vai dar por mês? Eles estão com 150 por mês. Dá 2 grupos. Imagina quantas inscrições vai receber para selecionar 2. A operacionalização também desse fluxo contínuo, né? Fora que edital fluxo ordinário também chama mais demanda, né? Porque tem um prazo final, tem que aproveitar. É agora ou não sabemos quando vai ter outro, né? Entendi. Então, mas tudo tá para a gente reavaliar. Depois a gente certamente vai conversar muito em cima de enxergar essa demanda, né? O que o edital comportou, o que não comportou, qual que é a periodicidade adequada, né? Quais eventos daqui a pouco a gente não está conseguindo as cartas agora e são eventos importantes para a cena circular, né? Como é que a gente organiza esse calendário? É um edital bem desafiador, né? Porque tem essa relação, né, com coisas que muitas vezes não estão na nossa ingerência, nem do artista, né?
Bom, então, só para finalizar, eu quero só dar um exemplo para vocês, porque eu também não li todo o edital ainda, eu quero verificar se poderia ser dessa maneira. Tem uma empresa que é a Teatro Claro, né? E eles querem contratar nós para tocar no Rio de Janeiro e São Paulo. E aí é isso, falta um pouco de verba, porque além da gente ter que adiantar um valor para o teatro, para garantia, tem essa questão dos custos também, né? Minha pergunta é, se eu concorresse de forma individual ali para ganhar os 8 mil, mesmo que vá a banda inteira, tem essa possibilidade com essa instituição, se eu conseguir essa carta convite? Perfeito. Não, uma instituição organizadora pública pode. Teatro Claro, tem uma data prevista, importante a data, tem que estar em agosto desse ano, a data prevista pode eventualmente até ela mudar, né? Agosto desse ano tem a previsão de ter uma apresentação de vocês, nomina, bota ali teu CNPJ, e daí com isso tu te inscreve. Beleza, muito obrigada, então, depois eu vou verificar como fazer a inscrição, e é isso, muito obrigada aí pelas explicações, tá? Só voltando, essa carta tem que constar, além de quem vai participar, se tem outras pessoas porque a gente tem uma faixa de valores ali, entre 8 mil e 80 mil, porque é 8 mil por bolsa, né? Então, se tu vai pleitear que outras pessoas vão participar junto, nessa carta convite tem que estar o nome dos outros integrantes para chegar até, no caso, o limite de 10, que é 80 mil, né? Porque se não constar ali na inscrição e não tiver na carta convite, a gente só vai disponibilizar a bolsa no número de pessoas que vão estar nessa carta convite. Adriana? Oi, pessoal, bom dia. Kelly, sobre o fluxo contínuo que eu tinha comentado na outra reunião, na verdade, conversei com o Rafael Bale agora, e vai depender do recurso. Se sobra recurso, né, Rafa, aí a gente pensa na possibilidade de abrir novamente, porque por que foi colocado todas as fichas agora? Justamente porque a gente vive o que o Bruno trouxe, né, um ano muito complicado para a gente deixar, reserva aqui, bota só isto, e depois a gente pensa na possibilidade, vem o ano eleitoral, nos restringe de muitas questões públicas, né, então a gente colocou tudo agora para depois reavaliar. Então, sobrou recurso, aí se pensa na possibilidade de abrir novamente. Mas a gente não podia fazer um fatiado agora, justamente porque é um ano bastante difícil, né, Rafa? E a outra questão que eu quero trazer para vocês, gente, é sobre a formalização, tá? Talvez eu estou trazendo aqui algo que vale também para esse edital, mas ele vale até mesmo para uma contratação hoje da SEDAC. Por exemplo, o MEI não consegue representar uma banda inteira, por exemplo, tá? Então, assim, a gente está tendo muitas dificuldades de contratações diretas na SEDAC, justamente por isso. Eu acho que a Lucy Caminha está aqui, e ela sabe disso, na formalização ali no CNPJ, tem que ter até um KNAI de representação de artista, mesmo não sendo MEI. Sendo uma empresa ME, tem que ter o KNAI de representação de artista, senão tu não consegue representar. Eu vou trazer, porque eu gosto muito de exemplos. A gente contratou o Serginho Moá, a banda Papas da Língua. E a produtora dele, tem mais de 20 anos já que é a representante do grupo. Só que passou lá no jurídico e a empresa não tinha o KNAI de representação. Eles tiveram que fazer um adendo, colocar novamente isso no KNAI, porque senão eles não seriam contratados. Então, mesmo que a gente entenda, é uma banda, já está, como a Kelly tem essa banda já há bastante tempo, né, Kelly? E que popularmente já é bastante conhecida como grupo, se não existir a formalização correta, e é para tudo hoje, não só para esse edital, fica bastante restrito, assim, a participação. Sim, até por tabela, né, Adri? Municípios, Igor, 26 milhões foram para os municípios para cachê. Então, como a gente precisa estruturar o mercado para oferecer mais opções, porque as contratações também passam muito pelo que a Adri falou, né? Então, não identificando essa condição de formalização, não consegue fazer o repasse do recurso público, né? Hoje mesmo atendi o pessoal lá de Veranópolis, e eles queriam, nesse edital do FAC para os municípios, que é 100% do recurso FAC para cachê, né, para serviços artísticos, eles queriam fazer a intermediação com o SESC, porque eles estão dizendo que tem dificuldade em contratar os músicos e os artistas diretamente, né, porque muitos não são formalizados, eles têm essa dificuldade, né.
Mas a gente queria justamente isso, né, que o recurso chegue direto, sem ter nenhuma intermediação, mas precisa ter, né, esse grau de formalização para conseguir contratar o poder público diretamente também. Até porque a ideia é essa mesmo, né? A cada nova ação nossa do governo é importante para estruturar cada vez mais o setor, né? Então, a gente tem esses desafios, algumas pessoas acham ruim, às vezes não entendem, mas é para o próprio bem desse artista, para que ele a formalização dele, a carreira dele depende muito também dessa formalização, não dá hoje para viver mais no anonimato, ou de uma forma que, até entendo que o MEI, em muitos outros setores, consegue representar a banda, como a Kelly mesmo comentou, que ela usa o MEI dela para ser contratada, né? Mas no setor público isso está ficando cada vez mais restrito, e se a ideia é participar cada vez mais de editais e de busca de recursos que são públicos, a gente precisa se formalizar, né? Tiago? Obrigada, pessoal, pelas explicações. Olá, eu não consegui terminar de ler o edital, mas já dei uma lida, e eu achei interessante, assim, não sei se daí eu quero externalizar o meu entendimento, de que o edital ele é muito para ajudar, né, os artistas, né, ajudar a eles se venderem e também venderem o RS, né? Eu acho que eu senti esse o foco do negócio, entendeu? Então, o que eu estava pensando enquanto isso, né? Enquanto essa linha de raciocínio, né? Lá em Transpasso a gente tem o Instituto Cine Rock, né? E o que eu pensei? Eu até ontem já entrei em contato com o pessoal do Rock in Rio, né? Para talvez, o que a gente fazer? Buscar lá alguma imersão para saber do entendimento, não sei se, aí eu externalizo para ver se isso é possível, para buscar o entendimento, como é que é a organização do Rock in Rio, como é que isso é feito, como é que é feito a parte empresarial do Rock in Rio, né? E também levar junto com isso digamos assim, um legado, que a gente tem o livro e documentário do Cine Rock, para dizer que existem iniciativas de rock no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Talvez para, digamos, eles valorizarem também, né? Então, eu não sei se isso seria também algo possível, e eu pensei em botar em grupo, que já é um instituto sem fins lucrativos, né? Aí a minha dúvida é um pouco nesse sentido, se estaria alinhado nessas ideias aqui, né, nesse contexto, né? A ideia é muito essa aí, Thiago, né? O quanto, né, a diversidade do Rio Grande do Sul está presente nesse conceito de brasilidade, né? O quanto, né, como que o Rio Grande do Sul é conhecido, né? Em termos de potência de produção cultural, a possibilidade de abrir mercado. Eu acho que tem bastante coisa em jogo, né? A gente falou bastante isso ali nas diretrizes do edital. E isso não vem do nada, né? O Bruno mesmo lembrando, tá lá no plano de cultura, né? Isso aí não é de hoje que se fala, né? Mas é um desafio, né? E eu acho que a gente vai ter, como eu falei antes, alguns níveis, né? Aqueles que já estão articulados e aqueles que vão se articular a partir do estímulo que o edital dá. E a política pública tá aí para isso, né? Quando a gente coloca alguma coisa no edital, também é para movimentar o setor, né? Então, eu acho que muita gente vai se abrir para essa possibilidade, vai gerar algum movimento aí que pode ser interessante para a nossa cena. E, claro, a gente está falando muito pensando sempre em apresentação, né? A gente começou também pensando no edital por aí, mas pense em outras possibilidades. É um intercâmbio, vai ficar um tempo numa gravadora, num estúdio, né? Tem um outro grupo musical que está me convidando para ficar um tempo lá, criar junto alguma coisa, né? Alguma capacitação, que não é um mestrado, algum curso de extensão ali, né? Alguma questão pontual. Então, abre bastante coisa, até a gente certamente vai se surpreender daqui a pouco que vai pintar, né? Mas isso é uma coisa mais facilitada, né? Às vezes já tem uma relação, né, com alguém aí que pode ser interessante para a sua carreira, para sua caminhada, o edital bem aberto, assim, nesse sentido. Bruno? Essa relação que o Thiago trouxe é interessante, né? A gente fez um parecer lá atrás sobre música regional, e a música regional ela é vendida, né, no estado como uma música hegemônica, né? Para quem olha lá de cima. Na realidade, já existem alguns estudos que tratam o regional como algo, não só essa música hegemônica. E essa questão do rock que o Thiago traz, é importante que se leve também, né? Não só o rock, outros gêneros também, que se leve, para que a gente não tenha que só... Tu vai num congresso no centro do país, porque se o cara não usa chapéu e bombacha, o cara não é gaúcho. Então,
Eu acho que isso é importante para a gente desmistificar essa questão. Tinha que fazer essa fala também, porque a gente aqui tem interesse público nas nossas falas, né? A outra questão que eu queria só perguntar, se tem alguma contrapartida, se eu não me engano, naquele da Funarte, lá tinha, né, contrapartida que fizeram no âmbito nacional. Não tem contrapartida, não tem que ir numa escola, não tem que fazer alguma coisa específica assim. Então tá, isso eu queria saber. Obrigado. A gente coloca ali, né, Igor, até no formulário, né, o que isso vai agregar, né, pro setor, para a caminhada artística. Às vezes não é uma ação como essa, muitas vezes, que está diretamente relacionada ao objetivo que a gente tem aí, né. Então não tem contrapartida, é a ação em si e o que ela, a partir dessa abertura, né, vai gerar para ti, para o setor. Né. Eu acho que isso é o mais importante, o impacto mais importante que a gente vai querer que tenha. Mas lá no relatório, o termo do bolsista foi lá no evento e comprovou que foi, vai ter uma foto, vai ter uma declaração, participou do evento, vai ter o flyer, enfim, quando é apresentação, né, o material de divulgação. Isso aí resolveu, isso aí comprovou. Annelise? A minha pergunta agora é com relação às datas. Por exemplo, tem um evento que tradicionalmente, há 10 anos, acontece no mês de abril. Então, seria para o mês de abril do ano que vem. Mas eles não têm a data certa ainda, o dia. Tem algum problema com isso? A gente coloca, possivelmente, na primeira quinzena, algo assim? Coloca período daí, né? Na hora de preencher ali, a gente pede que tenha data, mas pode ser, né? Com a ajuda de algo muito adiante, né? A gente pede que coloque pelo menos o período, né? De previsão que vai acontecer o evento. Adriana? Eu vou falar um pouquinho sobre a fala do Bruno ali, sobre se tem contrapartida ou não. Bom, Bruno, agora eu te respondo isto, na verdade, voltando, não foi vocês aqui desse colegiado que me perguntou, mas foi do colegiado de artes cênicas, sobre o edital, o prêmio do tradicionalismo ali. Por que foi tão simples de participar? Porque tudo que é primeiro, tudo que é experiência que nós estamos tendo, existe essa simplificação, né? Que é como se fosse um piloto. Então, o grau de dificuldade de participação vai, primeiro tu participa, entende como é que é, e isto é gradual, né? Certamente, os próximos editais, se terá, do tradicionalismo, por exemplo, eles virão com um grau de dificuldade maior, porque tu já teve a oportunidade de entender como é que era o processo. Então, a gente vai tendo essa consciência das dificuldades em relação aos editais que se abrem, pedindo contrapartidas, ou até mesmo na questão documental ali, né? Então, esse é um edital que foi pensado porque, como é o primeiro, para simplificar mesmo, sabe? Mas é importante que se tenha consciência de que isso, é gradual a questão dos editais. Quando vier no próximo ano, talvez, ele venha com alguma contrapartida, talvez, entende? Então, isso é base para nós, né? Então, não, é só para esclarecer por que é tão simples uns e outros são tão burocráticos, é só para as pessoas terem essa consciência. A outra questão que eu quero voltar de novo é na formalização, porque a gente está tendo tanta dificuldade de contratação na SEDAC em relação à formalização, que eu acho que é importante trazer esse assunto aqui também, tá? Eu posso a minha banda pode ser representada por um MEI, sempre, mas na SEDAC não vai acontecer isso. Então, eu entendo que daqui a pouco esse grupo não tem condições financeiras mensais de manter uma produtora, de manter um outro tipo de formalização, porque exige um fluxo de caixa importante para poder se manter, né, essa empresa mensalmente. Então, claro que o MEI é sempre mais fácil, mas aí eu acho que a indicação é que se pegue, então, esta banda, se pegue uma produtora que represente a artista e se mantenha num fluxo com esta produtora, né? Bom, eu tenho possibilidades de ser representada pelo meu MEI em alguns momentos, e outros eu vou ser representada por esta produtora exclusivamente, porque isso também, a exclusividade também, para nós, lá é importante. Então, só para compartilhar e, enfim, colaborar aqui um pouquinho com essas dúvidas sobre a formalização. Nesse ponto, até a representação, né, em outros editais, que a gente tem um termo de execução cultural, e até um documento que o próprio setor de tomada de contas costuma pedir, né, quando não é a contratação direta, pode ter um contrato de representação,
Então, isso é importante até para outras contratações que não falando especificamente aqui do nosso edital de mobilidade. E daí, nesse caso, nem seria possível, né? A intermediação não está sendo viável, mas para outros projetos é importante também. Bruno, quer falar? Só esclarecer, a questão do MEI, ele entra no 8.000, né? A gente está falando de formalização, aquele de 80, que no caso teria que ser uma produtora, né? Porque eu acho que, assim, a gente está trazendo esses argumentos e tudo, mas eu acho que também é importante a gente ter essa noção que muito artista, né, trabalha com MEI e tudo mais. Então, 8.000 entra o MEI, né? É isso, né? Isso. Só para deixar claro, porque senão... Eu sou um cara que eu sou um pouco resistente a essa questão, né, mais... Claro que uma banda grande, né, quando tu atinge um certo nível, é interessante tu ter a produtora, alguém organizando a tua carreira e tudo mais, mas a realidade, às vezes, né, mas se tem esses 8.000, já dá uma aliviada nessa questão aí pro pessoal que é a grande maioria, né, que talvez trabalhe, que se formaliza com o MEI, né. Individual, sim, MEI é 8.000, mas um MEI representar uma banda, daí não consegue o 80, entendeu? Sim, estoura até a contabilidade do MEI, né? Tem mais isso que é. Mário? Bom, a Adriana falou um negócio antes ali que me pegou de surpresa, porque eu tenho uma ME desde 2009 e não sabia que existia um KNAI de representação. Eu não sabia isso, né? E daí eu fiquei na dúvida se esse KNAI de representação vai ser utilizado para esse edital, porque eu não conhecia esse KNAI. Até mais. E sempre represento diversos artistas em todos os setores. Assim, até a gente colocou ali, o Rafa até comentou que o EI, o empresário individual, a gente está reavaliando. O MEI vai ficar certo que vai ser só a bolsa individual. E a gente tem que cuidar, a gente tem recebido essas dúvidas também, porque tem uma distinção entre tipo jurídico e porte de empresa, né? Quando a gente está falando de EPP, ME, a gente está falando em porte em relação a faturamento. E isso nem entra nessa seara dentro do edital. O que a gente está colocando aqui é o tipo de empresa jurídica, que daí ficaria MEI, EI, e aí a gente tem as outras formas ali, a limitada, a sociedade anônima, a sociedade individual. O que a gente está pontuando ali, especificamente, é o MEI. O MEI vai ser a bolsa individual, o EI, que é o empresário individual, porque ele pode contratar mais gente, embora seja sócio único, ele pode contratar, ele não tem limitação, né, de arrecadação como o MEI, ele pode contratar outros profissionais, então a gente está reavaliando essa aí especificamente. Mas aí, ME, EPP, porte de empresa, a gente não está entrando nesse detalhamento. E a exigência, Mário, foi esse ano, tá? Sobre essa classificação dentro do KNAI. Porque a gente, por exemplo, tá? Tu representa o chão de areia, mas se tu for representar, por exemplo, o Luiz Marenco, tu tem que ter esse KNAI, tá? Porque o que é o Luiz Marenco? É um artista que já existe solo, ele existe lá, e aí tu, com a tua empresa, vai representar ele em algum momento, tu precisa ter esse KNAI e uma carta de exclusividade dele, que daí vem uma outra questão, que como ele é representado às vezes por muitas outras produtoras, tu não é exclusivo dele. Isso abre um outro questionamento também. Bom, vamos por parte, porque aconteceram muitas mudanças em relação a contratações esse ano, e que então a gente vai, aos poucos, movimentando e avisando. Algumas pessoas já sabem sobre isso, assim, pessoas que normalmente são contratadas pela SEDAC, que representam outros artistas, já têm incluído isso. Isso é bem fácil de fazer, viu? O contador vai lá e acrescenta, é bem simples. Só para colocar, eu coloquei o KNAI ali no chat ali. O número, tá? É contribuir. Quando a Adriana falou, eu já fui atrás aqui da informação e já descobri o número do KNAI também. Porque eu represento diversos artistas para prefeituras e não sabia disso. Bem, pessoal. Kelly, quer falar? Eu só gostaria de pontuar o que a Lucy falou bem no início da reunião, ela colocou no chat, sobre sugerir uma nova reunião com a SEDAC sobre a reforma tributária, para que a gente consiga dialogar com vocês, para ter um direcionamento, né, sobre qual mobilização que a gente pode fazer, né, sei lá, um parecer técnico, alguma coisa, com quem que a gente pode articular. Então,
né, tomei a frente aqui de falar isso, porque ela colocou no chat ali, eu acho que é bem importante. Até sobre isso saiu hoje, então, no Diário Oficial, um grupo de trabalho que a gente criou, tem uma cadeira da Secretaria da Fazenda, outra do Planejamento, outra da Procuradoria-Geral do Estado, e a gente colocou também cadeiras aí para a sociedade civil acompanhar, uma cadeira para o Conselho de Cultura, né, e uma cadeira para o CODIC, para que a gente tenha um ambiente aqui que produza e busque informação para que a gente possa compartilhar com vocês. Porque certamente esse nosso GT vai falar com o GT nacional, né, tem um GT criado pelo MINC, tem um GT lá do Fórum de Secretários, mas é legal, a gente buscou no fórum dar esse choque de realidade, porque eu acho que sim, a gente tem que saber, né, como se mobilizar, né? Eu acho que já ficou claro que a gente tem um problema pela frente, talvez uma oportunidade de conseguir mais recursos para a cultura, mas temos que achar os caminhos, né? Tomara que esse grupo ajude nessa evolução, então já aproveito para dar essa notícia, porque saiu hoje, e a gente estabelece depois um fluxo permanente de troca por dentro. Bom, pessoal, até eu vi que algumas pessoas colocaram isso no... Assim que a gente tinha concluído lá o fórum, a gente aqui colocou ali no grupo do WhatsApp, né, o material referente à reforma tributária, do impacto na questão da cultura, né, e já nos colocamos aqui, isso é um assunto pertinente para a gente tratar como prioridade nas próximas reuniões, tá? Então, assim... Então, com certeza, né, na próxima reunião isso será pauta e possivelmente uma reunião não será suficiente, precisaremos de várias reuniões, porque tudo isso é todo um processo que está iniciando a construção, né, toda uma rede de articulação que é trabalhosa, que vai levar tempo e que vai precisar, assim, a gente se debruçar sobre isso, né. A gente não pensou em trazer isso para essa reunião agora, porque essa era uma reunião específica para a gente justamente poder divulgar e fazer com que o edital esse chegue para os músicos, né? Mas agora, com certeza, a partir da próxima reunião, a gente iniciaremos a tratar sobre essa questão, tá? Então, só para não deixar isso, né, sem resposta. Bom, fechando parênteses, alguma questão a mais para se colocar sobre esse edital para o Bali, para a Adriana? Tá, acho que temos ainda 5 minutos, né? Para mim, aparecem 2 minutos aqui. 2 minutos. Tá, então, alguma pergunta relâmpago? A nossa equipe está à disposição, isso é importante, né? Nos liguem, vamos trocar ideia. A gente já está sinalizando, ó, semana que vem a gente deve conseguir dar uma ajustadinha no prazo, botar mais dias de inscrição, pelo menos uns 10 dias. Então, mobilize o setor, né? O pessoal lê, vamos tentar destravar esses gargalos das cartas, onde é que são boas possibilidades para se apresentar, para quem não estava engatilhado, né? Não estava com alguma relação estabelecida. Vamos fazer funcionar bem esse primeiro edital aí de mobilidade, para que a gente possa pensar nos próximos. Então, tá, se não tem mais nenhuma contribuição, então eu quero agradecer a presença de todos, tá? Mais uma vez agradecer a presença do Bali, agradeço a presença do Igor, tá? E da Adriana também, até que trouxe a sugestão, inclusive, da gente fazer essa reunião para tratar sobre o edital. Tá? Então, muito obrigado a todos, tá? E seguimos nos falando.